Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Cler Júnior, eu sou gestor de recursos humanos, tenho formação em gestão estratégica de pessoas e sou graduando de psicologia. No vídeo de hoje eu irei falar um pouco para vocês da minha experiência na área organizacional e destacar algumas práticas de recursos humanos, que é o foco da minha experiência profissional, como entrevistas, o processo de descrição de cargos e recrutamento e seleção. Bora lá? Hoje, mais do que nunca, a gente consegue perceber o quanto os colaboradores são importantes para as organizações, para as empresas. Para que uma empresa funcione adequadamente e conquiste suas metas e seus objetivos, é necessário que possua colaboradores comprometidos, né, com seus valores, com sua política, com sua cultura organizacional, enfim. Bom, para quem não sabe, eu trabalho numa consultoria de recrutamento e seleção. E muitas empresas procuram nossos serviços objetivando contratar profissionais para fazer parte dos seus quadros de colaboradores. Então, quando se fala em contratação de colaboradores, é importante que o psicólogo organizacional e o profissional de recursos humanos estejam preparados para conduzir esse processo, né? Porque cada etapa tem suas peculiaridades próprias e fundamentais para que esse processo seja realizado com êxito, com sucesso. Ou seja, deve ser um processo muito bem estruturado, organizado e que supra as necessidades da empresa. Caso contrário, se esse processo seletivo não for bem organizado, a empresa poderá contratar um profissional que não esteja alinhado às suas necessidades. E o que é que isso pode gerar para a organização? Pode gerar prejuízos de alguma forma, seja na redução da produtividade da empresa, ou em ter que custear algum tipo de treinamento para tentar alinhar esse profissional que não foi bem selecionado, ou até em ter que demitir esse profissional e fazer um novo processo seletivo. Mas todas essas opções gerarão mais custos para a empresa. Por isso, esse é um dos motivos de se realizar um processo seletivo adequado. Existem alguns instrumentos principais que são bastante importantes no momento da seleção de colaboradores, como as entrevistas, os testes escritos, os testes de simulação de desempenho, né, que tem como objetivo identificar demandas específicas do trabalho. E todos esses instrumentos possuem a capacidade de fornecer informações importantes sobre o candidato, objetivando identificar se o profissional possui ou não as exigências necessárias para exercer determinado cargo. E de todos esses instrumentos, a entrevista continua sendo o mais utilizado. Mas antes de entrevistar um candidato para determinada oportunidade, existem alguns processos que precisam ser executados. E um deles é justamente o processo de recrutamento e seleção, que é um dos focos do meu trabalho. Se a empresa decide abrir um processo seletivo, é porque existe uma demanda que precisa ser preenchida, né? Então, o primeiro passo é o RH identificar o que precisa ser modificado e a oportunidade que precisa ser ocupada. E de que forma se faz isso? Uma das melhores estratégias é verificando a descrição do cargo que precisa ser ocupado. E o que seria essa descrição? Nada mais é do que especificar as informações do cargo e os critérios exigidos que determinado profissional precisa ter para ocupá-lo. A análise e descrição de cargos detalha hierarquicamente todas as posições e informações dos cargos dentro da organização. No processo de recrutamento e seleção, a descrição do cargo ajuda o recrutador a entender qual a oportunidade está disponível, quais são suas obrigações, suas atribuições e principais atividades. E isso ajuda o recrutador a escolher os candidatos que mais se adequam à oportunidade que está disponível. Quanto mais detalhada as informações na descrição, maior as chances de encontrar o candidato certo para a vaga em questão. Sem falar que um dos papéis do psicólogo organizacional e do profissional de recursos humanos é de trabalhar de maneira preventiva, a fim de evitar futuros problemas. E uma análise e descrição de cargos bem realizada deixa tanto a organização quanto o colaborador ciente dos seus deveres e obrigações. Após realizada essa etapa da descrição do cargo, o psicólogo organizacional, juntamente com o setor de recursos humanos, irá decidir como será feito o recrutamento, ou seja, por que meio serão selecionados os candidatos para participar desse processo.
A escolha do recrutamento irá depender de inúmeros fatores, do porte da empresa, da política, da cultura organizacional, dos recursos disponíveis, enfim. Existem 3 tipos principais de recrutamento: o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. Cada tipo de recrutamento tem suas vantagens e desvantagens, e cabe ao setor de recursos humanos identificar qual o melhor tipo de recrutamento para ser utilizado naquele momento e para o preenchimento de determinada vaga. O recrutamento interno compreende utilizar os recursos disponíveis da própria organização, ou seja, o cargo vai ser preenchido pelos próprios colaboradores. Pode ser por meio de transferências, promoções, programas de desenvolvimento, planos de cargos, carreiras e salário. É uma espécie de valorização dos recursos internos. Já o recrutamento externo, que é um dos tipos de recrutamento mais utilizados, a vaga é preenchida por candidatos que estão fora da organização, que não são colaboradores. Por exemplo, a empresa ela pode divulgar uma oportunidade nas suas redes sociais e pedir para que os candidatos encaminhem o currículo para determinado e-mail. Nesse tipo de recrutamento, é muito comum as empresas recorrerem a consultorias de recrutamento e seleção. Nesse caso, quando as empresas nos solicitam profissionais, pegamos as informações do cargo, as competências necessárias que o profissional precisa ter para preencher a vaga através da descrição do cargo, fazemos a triagem dos currículos dos candidatos que mais se adequam à oportunidade por meio do nosso banco de dados e, em seguida, entramos em contato com os candidatos para agendar o processo. Aparentemente pode parecer um processo simples, mas não é, gente. Essa é uma área que exige bastante proatividade, agilidade, organização, paciência, né? Porque, como eu mencionei, cada etapa tem suas peculiaridades próprias e fundamentais para que esse processo, chegando ao final, seja realizado com sucesso, né? Com êxito. E por fim, nós temos o recrutamento misto, né? Como o próprio nome já diz. Os demais também, recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento misto. O misto é uma junção dos outros 2 tipos de recrutamento, o interno e o externo. Ou seja, a empresa utiliza tanto os recursos internos, tanto divulga a oportunidade para os colaboradores internos, quanto faz a divulgação externamente, né, no mercado de trabalho como um todo. Então é isso, pessoal. A gente pôde ver um pouco como é que funciona esse processo de recrutamento e seleção e como a descrição de cargos auxilia nesse processo. O plano de análise e descrição de cargos não só é importante para esse processo de recrutamento e seleção, mas também para várias outras questões da empresa, porque, como eu mencionei, deixa os 2 lados cientes, tanto o lado da empresa, da organização, quanto o lado do profissional, do colaborador, dos seus deveres e obrigações. Não se esquece de deixar sua contribuição aí no vídeo. Comenta aí, diz aí para mim o que é que você achou. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Isso me ajuda demais, tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês e até o próximo encontro. Tchau!